A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Alegremos-nos e regozijemo-nos, porque este é mais um dia que o Senhor nos presenteou para estarmos aqui, para aprendermos da palavra do Senhor, que é maravilhosa. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119, Salmo 119, verso 89. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse momento tão especial na casa do nosso Deus. Pai amado, Pai bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia nós estarmos aqui, meu Deus. Ó Deus, aprendendo da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a cada dia nós possamos, ó Pai, aprendermos de ti, ó Deus. Nos dá sabedoria e nos dá entendimento, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa irmã Karina. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse de pé para que a gente pudesse adorar o Senhor, né? Vamos declarar que Ele é grande e muito digno de ser louvado. Você pode fechar os seus olhos, você pode adorar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu
Aleluia, Jesus. Como é bom te adorar, Senhor. Como é bom estar na tua casa, Jesus. Como é bom te servir. Como é bom, Senhor, exaltar o teu santo nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Se você necessita de um milagre, o Senhor Jesus está aqui nesta noite. E Ele quer operar um milagre na tua vida. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ressuscita os nossos sonhos. Em nome de Jesus, palavra aqui, louvor maravilhoso. E nesse momento nós vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Não é? Se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, depois da oração, você possa estar trazendo aqui ao casofilácio. Vamos orar? Pai, neste momento nós colocamos nas tuas mãos, ó Deus, os dízimos, as ofertas que chegam, Senhor, à tua casa. Ó Deus, para que seja administrado, Senhor, da tua forma, do jeito que o Senhor quer, meu Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor. Ó Deus, nesse momento nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada dizimista, a cada ofertante. Ó Deus, nós pedimos também pelos teus servos que sentem desejo, ó Deus, mas nesse momento, ó Deus, não tem, ó Deus, um emprego. O Senhor possa estar nesse momento abrindo as portas de emprego, ó Deus. Abre portas, Senhor, de emprego para os teus servos, para os teus filhos, em nome de Jesus. Nós te somos gratos, meu Pai. Nós te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Como é maravilhoso estar aqui em mais um dia que fez o Senhor, os céus e a terra, nessa escola bíblica. Hoje estamos realizando mais um momento especial na casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom, é prazeroso a gente se encontrar aqui na casa do nosso Deus e Pai, para estudar assim a palavra do Senhor. Então vamos abrir, amados e queridos irmãos, na carta que nós estamos estudando neste período, que é a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Já começamos e falamos dentro da introdução a respeito da cidade de Filipos. Já falamos a respeito da data aproximadamente que a carta foi escrita. Já falamos a respeito do conteúdo desta carta maravilhosa. Falamos também a respeito da mensagem central desta carta que Paulo escreveu aos amados irmãos em Filipos. E também mostramos assim em outra aula passada assim o conteúdo, né, a forma temática desses 4 importantes capítulos que tem esta carta, que ela fala dentro de uma saudação especial aos amados irmãos e aos queridos ali da igreja em Filipos, e que também ela trata para os nossos dias também. Os leitores eram de Filipos, que era uma colônia romana, como nós falamos. Isso quer dizer que os cidadãos desta carta, os cidadãos romanos, gozavam assim de todos os privilégios de cidadão romano, e os amados e queridos irmãos da cidade de Filipos, soldados romanos reformados, recebiam do governo terras, e muitos deles moravam nesta cidade em que Paulo foi ali e começou a trabalhar a igreja do Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Falamos também que havia naquela cidade, naquela região, vários deuses pagãos que eram adorados, inclusive nesta cidade também.
e havia um lugar de oração dos judeus, possivelmente uma sinagoga que existia ali, e que Paulo também foi ali, e que Paulo também anunciou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falamos no capítulo 1 da saudação, da oração de Paulo em favor aos amados e queridos irmãos na cidade de Filipenses, e nós vamos falar hoje da vida com Cristo Jesus, do capítulo 12 até o capítulo de número 26. Nós devemos carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12 até o de número 26. Queria que você ficasse com a Bíblia aberta, e nós vamos pontuar aqui, dentro desses versículos, alguns pontos importantes que esta carta traz, tá certo? Mas só para você se situar, Paulo, você deve se lembrar que ele está na cadeia, conforme o versículo 13 e 14 desta carta, que diz: e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Então, os amados e queridos irmãos desta igreja em Filipenses estavam meio que desnorteados e meio que dormindo ainda, não estavam entendendo o verdadeiro impulso que o Evangelho traz ao nosso coração, e que a gente tem que expandir este Evangelho. Então Paulo está na cadeia, certo? Mas isso não levava Paulo ao desânimo, independente das circunstâncias. A gente aprende o que com isso? Independente das circunstâncias que a gente esteja passando, nós temos que propagar o Evangelho. Se eu estou preso, eu tenho que anunciar o Evangelho ali, aquelas pessoas que estão ali. Se eu estou feliz, eu tenho que anunciar dentro da minha felicidade o Evangelho de Cristo Jesus. Assim a oportunidade apareça, e que sempre vai aparecer, porque Deus é Deus, e Ele não coloca nada na nossa frente que não seja importante para anunciar o Evangelho. Às vezes é uma senhora, às vezes é outro jovem, às vezes é um adulto, às vezes é um homem, é uma mulher desesperada, é um jovem desesperado. Ou nunca aconteceu isso com você? Chegar uma pessoa desesperada às vezes na tua casa, chegar às vezes uma pessoa desesperada para falar com você, pedir oração a você. Então Paulo, ali onde ele estava anunciando o Evangelho. Ele sabe que alguns estão pregando o Evangelho por serem o que? Ciumentos, conforme o versículo de número 15, veja aí. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos, briguentos, mas outros anunciam com boas intenções, para salvar, para mostrar as boas novas de Cristo Jesus. Ou Paulo também escreve aí dizendo por interesse próprio, interesse pessoal, como nós vemos neste tempo. Tem gente que só quer anunciar o Evangelho por interesse pessoal, ou seja, para o seu próprio ego, para o seu próprio comodismo, para o seu próprio status. Eu tenho que aparecer, eu tenho que fazer. Mas não é assim. O Evangelho, ele deve ser propagado à luz das Escrituras, e também com amor, com carinho, e todos nós que formamos o corpo de Cristo devemos estar sempre atentos a fazer a obra do Senhor, quer numa sexta, quer num sábado, quer num domingo, quer numa terça, quer numa quarta, qualquer o dia que for, Deus vai usar a gente. Mas Paulo não se importava, ou não se importa com isso. O importante é que o Evangelho está sendo anunciado. Paulo espera ser posto em liberdade, conforme o versículo de número 19.
e assim poder outra vez visitar os seus queridos irmãos nesta cidade, nesta igreja. Então, acontece o que dentro desses versículos aqui? As coisas que me aconteceram na prisão, entre aspas, não são invocadas com espírito de amargura ou lamentações, mas de vitória. Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo escreve para animar, para fortalecer a fé dos que queriam animá-lo. Veja que coisa, os irmãos mandam ali para onde Paulo estava preso, em Roma, uma informação para animá-lo, um encorajamento. Paulo recebe e ao mesmo tempo escreve uma carta para encorajar estes amados e queridos irmãos ainda mais para continuar anunciando o evangelho, porque o servo é porta-voz do evangelho libertador, o servo de Deus, eu e você. Paulo aqui estava preso, o prisioneiro conquistou pelo evangelho que pregava e defendia com a própria vida muitos para Cristo Jesus, na Roma pagã e da guarda do imperador. Veja que coisa, quantas pessoas nós falamos de Cristo no dia de hoje, só hoje, há 2 horas atrás, há 4 horas atrás, eu saí do emprego, eu saí do trabalho, tive tempo de entregar uma literatura aos meus companheiros que trabalham comigo, tive tempo de orar lá na cozinha quando eu fui tomar o café, tive tempo de dizer que eu vinha para a igreja, para uma escola bíblica, para aprender mais da palavra de Deus, de eu chegar cedo lá, de eu chegar na hora. Paulo estava preso, mas mesmo assim ele não viu esta dificuldade na sua vida para anunciar o evangelho. Ele estava na prisão domiciliar, Paulo tinha plena liberdade de pregar o evangelho. Cristo está sendo pregado. Ele diz aí no versículo de número 18: os membros da guarda imperial ouviam Paulo pregar e defender o evangelho de Cristo a quanto os visitavam, e muitas pessoas se convertiam ao evangelho. A própria vida de Paulo, preso ali naquele lugar, por testificar de Cristo, era um testemunho poderoso a favor da mensagem que ele pregava, a favor da mensagem que ele pregava. Ou seja, eu prego, eu anuncio Jesus Cristo como meu Salvador, Jesus Cristo como meu libertador, Jesus Cristo como aquele que está comigo, aquele que me fortalece, aquele que eu anuncio Jesus Cristo desta forma. Mas eu tenho muitas coisas que não apresentam Jesus Cristo para as pessoas. Paulo era diferente. Ele, com a sua prisão, já demonstrava que Jesus Cristo realmente era a testemunha e era aquele que Paulo anunciava e que as pessoas deveriam acompanhar. Por quê? Porque as pessoas viam em Paulo uma transformação, porque o evangelho faz exatamente isso. Jesus Cristo faz exatamente isso. Uma nova criatura eu sou em Cristo Jesus. Um novo pensamento eu tenho que ter, novas atitudes, começando de dentro para fora, expressão de louvor, expressão de glória a Deus, de aleluia, de louvado seja o nome do Senhor, de cantar hinos de louvores a Deus, de não ter mais dentro no celular, em algumas coisas duplicadas. Você canta louvor a Deus e ao mesmo tempo tem músicas que não é do agrado do Senhor. Não pode ter. A própria vida de Paulo, preso por testificar de Cristo, era um testemunho poderoso
a favor da mensagem que ele pregava. E tal exemplo infundiu coragem a muitos e muitos cristãos naquela época, resultando em grande triunfo para o Evangelho. Meu amado, o que é mais importante e o que mais importava para Paulo não eram as algemas que prendiam, mas o testemunho e conduta vitoriosa que os crentes e dos crentes de agir em amor, conforme está aí no versículo 14 e 16 desse texto, e que o Evangelho de Cristo era pregado e muitas pessoas eram salvas, conforme o versículo de número 18. Mas dentro desse momento, a adversidade oferecia oportunidades para Paulo. A adversidade termina em triunfo, conforme relato do próprio Paulo no versículo 19 até o versículo de número 26. Pela vida e pela morte, está aí escrito no versículo 20. As sombras da morte se aproximavam, ou seja, Paulo estava sentindo já os dias chegarem. Ele sabia que iria morrer, mas ele já estava sentindo as sombras da morte se aproximavam, e disso o apóstolo estava certo. Ele sabia que ia morrer, mas não temia a morte. Quantas pessoas nesse tempo estão temendo algum tipo de situação? Nós temos que enfrentar todas, sabendo que se nós partirmos daqui, para onde é que a gente vai? Para o melhor lugar que todas as pessoas desejam ir, para Jerusalém, para Canaã, para perto de Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter esta confiança, porque se eu não tiver essa confiança, eu vou ficar temeroso, temerosa diante das circunstâncias, e não vou entender que evangelho é esse que eu prego, que é vitória, e que também me anuncia que a morte está iminente. A morte vai chegar. O céu era uma esperança real e viva, sã e normal para Paulo. Ele sabia que estava para morrer, mas o céu era uma esperança real e viva, sã, tranquila e normal, porque ele sabia para onde ia e quem estava esperando ele de braços abertos. Libertar-se deste mundo e entrar na presença imediata de Cristo seria, meu amado, a sua melhor experiência, e deve ser a nossa, e o galardão que Cristo diz que vai nos dar. A gente não vai ficar aqui para semente, nós vamos ter que partir um dia, mas enquanto isso, eu trabalho no meu trabalho, e eu trabalho também para o reino de Deus, dentro do meu trabalho, dentro de qualquer local onde quer que eu esteja. Paulo, ele antecipava, estava já falando a respeito de outra viagem missionária, aonde ele ainda não tinha pregado a Cristo. Veja que ele estava sabendo que estava para morrer, este momento ia chegar, mas ele também já estava esperançoso de que, se fosse da vontade do Senhor, ele iria para mais uma viagem missionária, se saísse dali daquele lugar, mas não deixaria de pregar o Evangelho. De qualquer modo, Paulo antecipava o triunfo sobre a morte, ainda que lhe tocasse o martírio, pois a consumação de tudo era a vitória na eternidade. Se eu for liberto aqui das algemas, eu vou continuar pregando o Evangelho. Se eu morrer aqui nas algemas, eu vou para a vitória em Cristo Jesus. De qualquer modo, eu estarei anunciando Cristo Jesus, até com a minha própria morte.
E veja que a morte de Paulo faz com que a gente tenha coragem de anunciar o Evangelho. Nós não devemos temer, porque ele escreve uma carta aos Efésios, também dizendo lá no capítulo 6, versículo de número 10: sejam fortes, sejam destemidos na força e no poder de Deus. Nós temos que buscar esta força e este poder de Deus, porque ele escreve no versículo de número 21 aí, veja o que é que ele diz: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Cristo é a suprema realidade na vida do apóstolo Paulo. Qual é a suprema realidade da tua vida? Para Paulo era Cristo Jesus, quem lhe dá significado e torna frutífero a sua vida, e que deve tornar a nossa vida frutífera, deve tornar a nossa vida fortificada, é o Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo entende que o segredo da vida abundante era o Senhor, e é o Senhor Jesus Cristo. Porque, meu amado, se ao estudarmos nós esta lição, não como conhecimento intelectual, filosófico, mas como experiência central de comunhão com Cristo Jesus, que eu e você temos que ter, que tenhamos aprendido o segredo da vida e conhecido a vida em abundância, a que se apresenta em toda a divina plenitude, como Deus a planejou para a humanidade redimida, a gente não vai entender esta carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós temos que nos libertar das filosofias, nós temos que nos libertar da intelectualidade, porque muita gente coloca a intelectualidade, o grau de filosofia acima os estudos, acima de tudo, e esquece de descer humildemente para entender o Evangelho de Cristo Jesus, e entender que poder é esse, que triunfo é esse, que esperança é essa, que conhecimento é esse que Jesus nos mostra. Porque se a gente não descer esse degrau, a gente não vai conhecer. Nós não deixemos de vencer pelas circunstâncias da nossa vida, por piores que sejam as circunstâncias, a ponto de minguar nossa fé, ou matar nossa esperança, ou de enfraquecer nossa comunhão e dependência de Cristo. Nós devemos sempre estar firmado no Senhor e entender o que Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou para perto dele. Se eu vou deixar dívida aqui, se eu vou deixar ainda 6, 10 filhos, 14 netos, uma casa, se eu vou deixar, vai ficar aí, mas eu vou para perto do meu Senhor. Para minha vida pessoal, para nossa vida pessoal, é Jesus. Nós vivemos, mas nós vamos também padecer. E nós vamos para onde depois que padecermos? Que a gente possa aprender e a dizer como Paulo, está aí escrito, versículos 20 e versículo 21: em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo Jesus. Amém? O viver é Cristo Jesus, meu amado. Aí ele dá uma explanação dentro do versículo de número 27, de uma vida digna do Evangelho, ainda do capítulo de número 1, firmeza, coragem. Paulo sabe que a vida dos cristãos nem sempre será fácil, pois há muitos inimigos do Evangelho de Cristo. Por isso ele fala sobre firmeza, sobre união e sobre coragem
dentro desse versículo 27 até o versículo de número 30. Vivei, pois, por modo digno do Evangelho de Cristo. Sabe por que Paulo, ele ponteia aqui esse momento aqui dentro desse versículo? Porque Filipos era uma colônia romana e muito se orgulhava os romanos da sua cidade, e Paulo se orgulhava também da sua cidadania. Conservava o latim como idioma ali, bem como as leis romanas, costumes, instituições e o próprio estilo de vida que aquelas pessoas tinham ali. Assim, Paulo exorta os cristãos a de que, do mesmo modo, procurem comportar-se, por isso ele fala de comportamento, de modo a serem dignos da sua cidadania, mas não terrena, mas a sua cidadania celestial, porque os amados e queridos estavam misturando as coisas. Eu tenho que entender o que é ser cidadão celestial, e eu tenho que entender o que é ser cidadão aqui na face da terra, para que depois a gente não misture as coisas. Mas eu, sendo cidadão aqui da terra, eu vou ser cidadão celestial. É só eu guardar a minha fé em Cristo Jesus, de modo a me comportar digno de ser um verdadeiro cristão. Por isso Paulo vai e diz: sejam firmes em um só espírito. Está aí o versículo de número 27. Ele diz exatamente isso. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Amados, qual é o maior desejo da igreja do Senhor Jesus? Não só a igreja física, mas a igreja individual que somos nós. O maior desejo da igreja do Senhor Jesus Cristo é salvar vidas. Deus, a salvação expandiu para todas as pessoas, é para todas as pessoas. A gente tem que entender isso para que o Evangelho se espalhe através da minha vida pessoal, através do meu testemunho. Paulo fala sobre isso: estejam firmes em um só espírito e alma. O espírito humano, como diz Paulo, necessita ser guiado. O espírito humano necessita ser guiado, necessita ser controlado, necessita ser transformado e ungido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, ele tem que reinar, ele tem que controlar, ele tem que me guiar, ele tem que fortalecer o meu espírito, a minha alma, para que o meu corpo ele possa estar firme diante das adversidades. Nós não vamos deixar de passar por situações difíceis, mas tudo tem que estar controlado pelo Espírito Santo de Deus. As minhas emoções, o meu caráter, a minha forma de pensar, vem pensamentos que não são do agrado do Senhor, mas a gente naquele momento repreende em nome de Jesus e já passa a fazer outra coisa, porque senão a gente vai cair. Irmãos, uma única maneira de se manter um mesmo espírito de unidade e amor cristãos é nós entendermos o Espírito Santo guiando o ser humano, controlando o ser humano, transformando o ser humano e ungindo o ser humano. Todos nós devemos entender isso.
Na ausência do Espírito Santo, dominará o espírito carnal. Quando o Espírito Santo não está aqui dentro, o que é que vai acontecer? Gálatas capítulo 5 está lá: quem usa a carne, quem está cheio para a vontade da carne, e quem deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, na ausência do Espírito, dominará o espírito carnal, originador da desunião entre os crentes. Só quando os cristãos estiverem unidos no Espírito de Cristo, poderão lutar juntos pela sua fé evangélica, na proclamação da mensagem da salvação. Por isso nós temos o estudo da palavra de Deus, para que os amados e queridos irmãos, estes que estão aqui, aqueles que não puderam chegar, se estiverem assistindo em casa, é bom que estejam, possam entender que nós vamos vencer as situações espirituais quando todos nós estivermos sendo guiados, controlados, transformados, ungidos pelo Espírito Santo de Deus, numa só união, numa só ideia, numa só proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Porque na ausência, quem vai prevalecer é o espírito carnal. Aí vem a mente contrária àquilo que Deus está mostrando para que a gente possa continuar fazendo. Só quando os cristãos estiverem assim unidos no Espírito de Cristo, poderão lutar juntos pela sua fé evangélica. Veja o que é que Paulo diz: lutar. E para lutar, eu tenho que entender que eu estou numa guerra espiritual. Eu estou travando uma guerra todos os dias, quer na minha casa, quer no meu trabalho, quer viajando, quer brincando, quer se alegrando. Eu estou travando uma guerra espiritual, porque o inimigo da nossa alma, ele está querendo nos tirar da presença de Deus em todo o tempo. A gente está dormindo e ele está arquitetando tudo para atrapalhar a vida da gente. Por isso que muitos esfriam a fé, por isso que muitos não querem mais ler a palavra. Sabe por quê? Porque não estão unidos em Cristo Jesus, na leitura da palavra, na oração, na busca incessante que tem que ter. É todo dia. Não, estou de férias da empresa. Aí acha que também está de férias de Cristo Jesus. Estou de férias, esse mês eu não apareço na igreja. Jesus disse nos evangelhos que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus disse que, meu amado, vamos entender o evangelho. O que mais espera para mim, o que eu mais espero de alegria, de gozo, não é aqui não. O texto diz que se eu estiver pensando simplesmente nas coisas terrenas, as coisas espirituais não vão se afirmar. Eu tenho que entender. Olha, quando nós estamos firmes na fé e unidos no Espírito de Cristo, não temeremos, porque o Senhor estará conosco e lutará por nós. Mas como é que Ele vai lutar por mim se eu me acordo e não oro? Como é que Ele vai lutar por mim se eu não leio a palavra, não procuro, não busco, não enfrento as dificuldades do dia a dia, principalmente quando se diz assim: vou para a casa de Deus, vou buscar do Senhor. O Senhor vai lutar por nós, conosco, dando-nos força necessária para os embates do inimigo. Ele vai nos orientar: olhe, saia, não vá, não pegue, não faça isso, não faça aquilo. Paulo diz aí no versículo 29, leia aí: o privilégio de sofrer por Cristo, pastor,
eu não posso porque o sol está muito quente, eu não vou evangelizar hoje. Irmão, um sofrimento pequenininho, às vezes é 1 hora de evangelismo. 1 hora, começa de 9 e vai até 10. Uma rua, uma casa, 3 pessoas pediram oração. Então naquele dia, aquele grupo que vai evangelizar, o líder escolhe ir para uma casa. Não é entrar, levar o coronavírus para esse, não, é chegar numa distância, todo mundo de máscara hoje, do jeito que estamos, e orar. À distância a gente ora, à distância a gente fala do amor de Cristo. Eu estou aqui, muitos estão em casa, muitos estão aqui à distância, e eu estou falando do Evangelho de Cristo Jesus, de uma carta, trazendo um estudo bíblico da palavra. Nós podemos fazer, mas o que é que impede? A gente mesmo. E quem é que vai colocar a pedra em cima desse meu desejo? O inimigo da minha vida. Aí o que é que acontece? Eu fico fraco na minha fé. Veja, Paulo está escrevendo, dizendo aí: este sofrimento é uma honra, um privilégio, uma graça e concessão. Inclui um grande número de cristãos anônimos que você nem imagina quantos irmãos tinha esta igreja. Estavam debilitados, muitos foram fortalecidos quando esta carta chegou, e esta carta foi lida neste momento da história da vida de muitos. Muitos deixaram a igreja, muitos não quiseram ouvir por causa do gnosticismo que entrava naquele templo dentro da igreja, como nos dias de hoje também querem mudar muitos sentidos teologicamente falando da Bíblia Sagrada. Este sofrimento é uma honra. Paulo diz: eu estou preso, eu recebo de vocês o encorajamento de continuar firme, mas eu estou escrevendo para vocês que é um privilégio, é uma graça, é uma concessão. Inclui um grande número de cristãos anônimos, mas com comunhão gloriosa em Cristo Jesus, chamado os mártires da fé. Quantos mártires da fé existem? Não é só aquele do capítulo 11 do livro de Hebreus. Muitos existem, muitos e muitos. Eu conheço muitos. Irmãos, encarar assim o sofrimento traz vitória, que sobrepuja a dor humana mais cruel. Mais cruel. Aí Paulo vai, ainda falando dentro desta carta, ele sai do capítulo de número 1, acompanha aí, e já entra dentro do capítulo de número 2. Ele já passa a falar agora sobre motivos para a unidade cristã. Ele já passa a falar a respeito da humildade e a grandeza de Cristo. Ele já passa a falar sobre 5 elementos importantes da comunhão cristã. Está aí no versículo de número 1: por estarem unidos com Cristo, vocês serão fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são. Aí ele começa a traçar aqui os elementos para uma pessoa que vai ser vitoriosa na sua vida, unida com Cristo Jesus. São 5 elementos: exortações em Cristo, consolação em amor, veja aí, comunhão do Espírito, estranhos afetos, ou seja, terno amor, misericórdia, compaixão, que temos que nos faz ter, certo, poderes, laços de união. E também recordam as palavras, esse texto aqui do profeta Oséias, do Antigo Testamento, que diz: atrai-os
com cordas humanas, com laços de amor. Lá em Oséias capítulo 11, versículo de número 4, fala dentro desse contexto que Paulo está falando, desses elementos aqui, porque é um privilégio vislumbrar o momento profético, a palavra profética da encarnação do Deus homem, nosso Salvador, dentro da Sagrada Escritura. Irmão, ele diz do versículo 2 ao versículo 4, tendo o mesmo sentimento. Que sentimento é esse que Paulo diz? Amando-os uns aos outros. Quando eu amo a Deus, quando eu amo o Senhor Jesus Cristo, quando eu amo o Espírito Santo, eu vou entender o que é amar ao próximo, e como diz Paulo, tende o mesmo sentimento, amando-os uns aos outros, vivendo em quê? Em harmonia. Vivendo em harmonia. Como é que vai, minha irmã? Como é que vai, meu irmão? Bom dia, a paz do Senhor, levando uma palavra de incentivo todo dia, todo momento, lutando unidos. Eu oro por você, você ora por mim. Eu vou até as tuas necessidades, você vem até as minhas necessidades, amando um ao outro, vivendo em harmonia, lutando unidos por um mesmo ideal e propósito na vida. Isso trata de quê? De alegria a Paulo em relação aos filipenses, mas especialmente a Cristo quanto aos seus seguidores. Paulo está dizendo que os amados irmãos da igreja em Filipenses deveriam continuar com esta união, com esta força, vivendo em harmonia, lutando unidos bravamente na proclamação do Evangelho, lutando para sair das quatro paredes e anunciar Cristo Jesus. Entender que esta harmonia é entender a diferença que temos um com o outro, um mais alto, outro mais baixo, um gordinho, outro magrinho, um precisando de um óculos mais de grau, outro precisando de um grau menos, outro já com pouca telha, outro com muito cabelo, e por aí vai, mas todo mundo unido em harmonia, lutando unidos na proclamação do Evangelho. Não olhando para a teia de aranha, não olhando para a cor, para o time que tosse e entronchando o biquinho. Não, unidos, mostrando a palavra de Deus. E no versículo 11, versículo 6 até o de número 11, e a gente vai finalizar aqui, Paulo fala o exemplo supremo. Dentro desses versículos 6 até o versículo de número 11, seguir os passos do divino Nazareno, seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que era um incentivo poderoso para os filipenses continuar seguindo os passos de Jesus. Capítulo 2, versículo 6 até o versículo de número 11. Cristo deu o exemplo supremo de humilhação voluntária, deixando o quê? Deixando a glória do céu para baixar ao mundo de pecado. Primeiro, ele se despojou, está aí o versículo de número 7. Pelo contrário, ele não abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Jesus conhece a raça humana, cada ser humano, ele conhece. Ele sabe quem mente, ele sabe quem não mente, ele sabe quem ele sabe. Cristo não deixou sua deidade ou a glória essencial de Deus, mas a possessão manifestada dessa deidade, tomando forma humana e tornando-se servo.
Ele veio para nos servir e está à nossa disposição. Quer você clame pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer você clame pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo, nesse contexto aqui, do versículo de número 6 até o versículo de número 11, Paulo está mostrando aqui aos amados irmãos, exemplificando 5 modos, do versículo 8 ao versículo 11. Humilhação voluntária. Nós temos que nos humilhar voluntariamente, não é obrigado. Não, por que você fazer isso? Não precisa mais. Eu preciso, porque Ele continua vivo. Eu preciso me humilhar diante do Senhor. É voluntário. Serviço abnegado, como está o texto aí. Serviço abnegado, assumindo a natureza humana. Jesus Cristo assumiu a natureza humana, morrendo na cruz, sua exaltação. Este quadro, ele traz uma visão do Cristo encarnado, ele traz uma visão do Cristo crucificado, ele traz uma visão do Cristo ressuscitado, ele traz a visão de um Cristo triunfante, que fará sobressair quão indignos são o orgulho, a ostentação, o egoísmo, a vanglória humanas. Nós temos que entender a nos humilhar diante do Senhor, nosso Deus e Pai. E no próximo sábado nós vamos concluir o capítulo de número 2, dentro desses aspectos aí que Paulo fala a respeito do brilhar como estrelas do céu, planos de Timóteo e de Epafrodito. E a gente entra já no capítulo de número 3, trazendo aí mais e mais informações a respeito desta carta belíssima que Paulo escreve e que a gente pode entender com simplicidade e humildade. Amém? Você entendeu o capítulo 1 todo, entrando aí já no capítulo de número 2, a humildade, a grandeza de Cristo, o que representa Jesus Cristo. Os cristãos precisam ser unidos, não apenas na luta contra o inimigo que estão fora da igreja, mas também na vida dentro da igreja. Nós devemos entender tudo isto. Paulo, ele escreve, apela para aquilo que os cristãos em sua união com Cristo já são e têm. Eu e você já somos fortes. Eu e você já temos o amor de Cristo que nos anima. Eu e você já dentro desse capítulo de número 2, nós participamos do Espírito de Deus e nós já alcançamos a bondade e a misericórdia. Então tudo isso, irmãos, são ingredientes para que a gente continue nessa tarefa de santificação, mais e mais, todo dia, prosseguindo, todo dia, lutando, todo dia, amando mais o Senhor nosso Deus e buscando mais fazer a tarefa de Deus. Então hoje eu tenho que fazer o quê? Hoje eu vou fazer o quê? Como é que eu devo fazer dentro do meu ministério? Eita, esqueci, mas eu vou ter que anotar. Nós temos que tomar esta iniciativa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por este momento tão especial, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Criador dos céus e da terra, queremos aqui, Senhor, te agradecer por este momento especial de estudo da Tua Palavra, desta carta riquíssima, Senhor, que o Senhor nos deixou para que a gente possa entender quão importante é estar no centro da Tua vontade, Senhor. Esta carta que Paulo escreve aos Filipenses nos traz, Senhor, e nos mostra o amor do Senhor Jesus Cristo para um povo, para conosco,
através do teu servo Paulo, Senhor. Como ele demonstrou este amor para com aqueles amados e queridos irmãos. E como nós devemos demonstrar este amor neste tempo para os amados e queridos de uma forma em geral, Pai. Abençoa, Senhor, todos nós. Abençoa estes que participaram deste momento especial. Traz, Senhor, a tua presença mais e mais. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui na igreja com o nosso culto de celebração ao Senhor, em nome de Jesus. Venha, participe, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe.